Dentre os crimes que assolam a nossa sociedade, os crimes que são mais presentes na nossa sociedade, entre latrocínios, entre roubos, furtos, há um que se destaca pela crueldade, são os sequestros. O que são os sequestros? Sequestros são quando criminosos prendem uma pessoa, tomam uma pessoa e a colocam num lugar seguro para eles e exigem dos seus familiares ou dos seus parentes ou da sua empresa, exigem o pagamento de um resgate para soltá-lo. Em muitas ocasiões, eles mandam fotografias da pessoa sequestrada, da vítima. Às vezes mandam até pedaços do corpo, um pedaço de um dedo, coisa assim, para exigir um resgate, para exigir um pagamento. O que é o resgate, então? O resgate é uma ação para livrar, para libertar. E as famílias se empenham em conseguir o resgate. Muitas vezes não anunciam, não denunciam à polícia, de medo que a pessoa sequestrada seja morta. Um resgate também é um salvamento de sobreviventes a um naufrágio, por exemplo, e aí as forças de segurança, as forças de salvamento vão resgatar, vão salvar os sobreviventes. Então, irmãos, resgate é uma coisa importante, uma coisa séria, é uma coisa que livra. Resgate é alguma coisa que salva. E eu quero ler com vocês, irmãos, o texto do 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Lá fala de um resgate, mas de um resgate em escala cósmica. O resgate dos seres humanos que foram sequestrados por Satanás, que foram sequestrados por causa do pecado, sequestrados por causa do afastamento de Deus. Lembre-se, temos falado bastante, o pecado nos separa de Deus, nos sequestra. E agora, então, qual é a atitude de Deus? O que é que Deus fez, irmãos, para acabar com esse sequestro? 1 Pedro 1, 18 e 19. Lá diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Os sequestradores, irmãos, normalmente exigem grandes somas de dinheiro. Que esse dinheiro seja depositado em algum lugar, ou que esse dinheiro seja entregue em algum lugar. Mas grandes somas. E aqui o apóstolo Pedro está falando assim: olha, o resgate que o Senhor providenciou não foi feito com coisas perecíveis. E ele fala prata e ouro. Prata e ouro, irmãos, são dois metais preciosos e que não são assim tão perecíveis quanto a gente acha. Quantos correm atrás de prata e de ouro? Por conta deles não serem perecíveis na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, ouro e prata são coisas perecíveis. E não foi por coisas perecíveis como ouro e prata que vocês dão tanto valor que vocês foram resgatados, que foi pago o resgate. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, como vimos lá em Isaías 53. Como um cordeiro, ele foi levado ao matador. No livro de Romanos, irmãos, no capítulo 6, no verso 23, nós encontramos o seguinte verso: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, irmãos, nesse pequeno verso, há duas palavras totalmente antagônicas: morte e vida. E ainda mais, vida eterna. Não essa vida que a gente vive aqui nesse mundo, de algumas poucas décadas. 7, 8, 9 décadas. Mas está falando assim, o salário do pecado, ou seja, a paga natural do pecado. Se você receber a paga natural do pecado, é a morte. Mas o Senhor Jesus nos dá o dom gratuito, nos dá graciosamente um presente, um dom gratuito,
que é a vida eterna. No livro de João, irmãos, no capítulo 5, na primeira carta de João, no capítulo 5, dos versos 11 a 13, nós encontramos o seguinte: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Como é que nós podemos saber que temos a vida eterna? Como é que nós podemos nos apropriar da vida eterna? Crendo no Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Crendo no Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é em Cristo. Em Cristo nós ganhamos a vida eterna. Cristo é o único resgatador qualificado, irmãos. Cristo não foi uma criatura, não foi um anjo, não foi um santo ou um profeta, um monge que veio aqui providenciar o resgate. Mas Deus, alguém como Deus, alguém na estatura de Deus, Cristo Jesus, Deus. Como lemos já esta semana lá em João, capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou. O verbo de Deus, o ator da criação, ele veio aqui nessa terra e habitou no meio de nós. No Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Quero ler um texto que está na nossa lição, irmãos, é o seguinte: só alguém igual a Deus, em quem existia a vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. Assim, todas as promessas da aliança são cumpridas e temos a vida eterna mesmo agora. Assim fomos resgatados do pecado e da morte. O que diz lá, irmãos? Somente alguém igual a Deus é que poderia argumentar diante de Deus, é que poderia nos representar diante de Deus, como já vimos, como que poderia ser o nosso mediador para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas esse texto, irmãos, me impressionou pelo seguinte: não fala que nós vamos ter a vida eterna no futuro, mas fala que nós vamos ter a vida eterna agora. Quer dizer que nós não vamos morrer, irmãos? Se nós vivemos mais alguns anos, muito provavelmente nós vamos morrer. E por que então esse texto está falando, afirmando que nós temos a vida eterna agora? O que é a morte, irmãos, para aquele que está justificado em Cristo? O que é a morte para aquele que está salvo em Cristo? A morte é simplesmente um dormir. É um sono. Você morreu, você está dormindo. A Bíblia fala assim, os que dormem. E o que acontece, irmãos, com os que dormem, quando eles acordam? Quando eles acordam, a vida continua, irmãos. Aquele período de sono não conta. Conta como descanso, mas não conta como vida útil, como vida ativa. Assim é a nossa vida. É por isso que o texto fala, irmãos, que nós temos a vida eterna agora. Porque ainda que descansemos, ainda que morramos aqui nessa terra, vamos descansar. E num lapso, irmãos, que nós não vamos perceber quanto tempo, quando ressuscitarmos, quando o Senhor Jesus voltar, a vida vai continuar. Portanto, a vida é eterna desde já. É impressionante pensarmos nisso, irmãos. Nós podemos ter a vida eterna já. Por que nós podemos ter a vida eterna já? Porque o Senhor Jesus veio aqui e com o seu sangue pagou o resgate. Sabe, irmãos, essas lições desse trimestre, especialmente essas duas últimas lições, as três últimas lições, parece que só enfatizam no sacrifício do Senhor Jesus. Parece que só enfatizam na salvação do Senhor Jesus. Ótimo, irmãos. É exatamente isso que nós precisamos. Saber que é o Senhor Jesus que nos salva. Saber que Ele salva porque Ele nos ama. Saber que Ele salva porque Ele pagou o nosso resgate. E assim, irmãos, como Ele pagou o nosso resgate, nós estamos livres, nós estamos soltos. Assim como alguém paga o resgate
de uma pessoa que foi sequestrada. Essa pessoa depois é devolvida à liberdade. Nós, assim, irmãos, somos salvos porque o Senhor Jesus pagou o resgate. Somos salvos de um sequestro por causa do pecado. E devemos agradecer a Deus por tão grande dom, pagar o resgate para que nós possamos ser salvos.